Pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Estou aqui com os meus amigos diretamente de Brasília, Glauco e Aline. Prazer ter vocês aqui, os nossos estúdios de São Paulo, que produzem muito conteúdo político também, que eu acompanho, sou fã, vejo talvez uma inspiração aqui pra gente. Eu acabei nem falando isso para vocês, mas que nos inspira a fazer também os nossos conteúdos aqui, a Mentoria Eleitoral, que é um canal que produz conteúdo e que ajuda a refletir o mercado e está posicionado ali no centro do furacão em Brasília e que, enfim, mostram os principais profissionais, as principais discussões que estão acontecendo. Então, para mim é um motivo de honra e muita alegria ter vocês aqui na baila aqui com a gente, tá bom? Obrigado, Glauco e Aline. Prazer é tudo nosso, a gente agradece. Legal. Vocês são especialistas, sabem de tudo, então vamos fazer um papo bem descontraído aqui. Queria perguntar para vocês, vou primeiro falar com a Aline, o que vocês pensaram, o que vocês estão refletindo sobre os resultados aqui, não somente de vocês, mas também desse contexto do marketing político nessas eleições de 2024, Aline? O que você acha que pautou as eleições? O que você acha que foi de bom, de ruim? Conta mais para um balanço aí desse universo. Ó, a primeira coisa que pra gente é muito mais tranquilo, a gente tá desse lado de daí, só pra constar, tá? Como host lá no podcast, pra nós a gente fica muito mais à vontade, do lado de cá. O dia da caça, outro do caçador, né? Chega a nossa vez, uma hora chega. Isso aí. Mas então, vamos lá, aqui é mais assim, trocar umas ideias, né? Porque a gente também não tem muitas certezas. Mas assim, a começar falando pela comunicação, a gente vem acompanhando ao longo dos últimos anos um crescimento da importância da comunicação nas estratégias de uma campanha. E cada vez mais isso tem se fortalecido, sobretudo pós-redes sociais. Entendendo hoje os políticos que eles não têm mais como ficar, né, escondidos e que eles precisam ali a todo momento em conexão com os seus eleitores, as redes sociais representaram um grande avanço nisso e também por isso a comunicação tem sido cada vez mais enxergada como um papel estratégico e central nas coordenações, nas estratégias de campanha como um todo. Então acho que isso pode ser, a gente considera como um avanço. É claro que a gente ainda tem o que avançar nesse campo, né? A gente, quando a gente fala de campanha, a gente tem um cenário, mas quando a gente vai, por exemplo, para mandato, a gente já ainda encontramos muitas dificuldades, né? Ainda encontramos muitas equipes, por exemplo, né? Então, assim, ainda encontramos pouco investimento em comunicação nas suas próprias equipes. Então, isso ainda reflete que um cenário que os políticos precisam cada vez mais se atentar para a importância da comunicação, caso ele tenha um projeto político, né? Caso ele tenha um projeto de longo prazo. Então, acho que isso é uma questão. Outra questão, acho que não tem como falar, como saímos há pouco, né, do seminário do Camp, e lá a todos os palestrantes, os painelistas que estavam lá sempre acabavam mencionando o que foi uma grande surpresa para as eleições desse ano, que foi a questão do Pablo Marçal, né, um outsider que chegou e fez e aconteceu e saiu, né, com uma baixa intenção de voto até quase ir para um segundo turno. E aí o Pablo Marçal trouxe alguns elementos que eu acho que a gente, enquanto profissional da comunicação, vai precisar refletir sobre essa maneira de se comunicar, que muitas vezes os políticos ainda também têm resistência, né, em gravar o seu próprio conteúdo, em ter a sua conexão direta e, mais do que isso, em criar a sua comunidade, ter pessoas que falam sobre você e de você. Porque tão melhor do que você falar de você, são pessoas falando de você e te defendendo. Então eu acho que o Pablo Marçal tem, óbvio, eu como profissional tenho diversos óbices à forma, mas a gente não pode desconsiderar esses elementos que ele trouxe que são importantes e a gente, quanto profissional, vai ter que refletir sobre. Muito legal, Aline. E Glauco, muito em cima dessa fala da Aline, a gente viu novos elementos também nesse contexto de 2024, né? Então, a Aline mencionou muito essa questão da forma e dessa tendência a profissionalizar o nosso mercado, né? Que ainda, veja, vocês que acompanham profissionais do Brasil inteiro e estão aí atuando em diversas campanhas, é um mercado muito não profissional ainda, né? Dado o tamanho continental do nosso país, né? E muitas coisas novas aconteceram ao mesmo tempo. A gente que está aí no mercado há alguns anos, tentando também entender e se adaptar e, né, conhecer mais. Qual que é a sua avaliação?
é um processo que tende a se consolidar, essa profissionalização dos políticos e das equipes, ou ainda vai ficar muito no amadorismo? Como que você enxergou esse ano de 2024? Eu acho que tem alguns elementos que em 24 eles se consolidaram, né? Eles eram uma tendência que se confirmou na eleição de 24. Primeiro, o político, ele hoje faz benchmarking. O político segue outros políticos, o político segue marqueteiros, o político quer estar na crista da onda. Então ele passa a ter uma voz muito mais ativa nas escolhas, tanto de profissionais quanto de conteúdo, de formatos, que até bem pouco tempo isso não era uma realidade. Ele terceirizava, né, o fazer, o pensar de marketing e comunicação. E hoje ele quer pensar, quer fazer, quer dar opinião, exatamente. Ele acha que tá ruim. Exatamente. E com tudo que isso traz de vantagens, né, que tudo que isso agrega, mas também com tudo que isso traz de desafios, né? Primeira coisa, o cliente está diferente. Segunda coisa, o público, o eleitor está diferente. O eleitor também se assenhorou do processo de escolha. Se em algum momento ele era um polo passivo nessa relação, em que ele aceitava que despejassem nele narrativas e materiais que o induzissem de alguma forma para ir para um lado ou para outro, e isso resultando em voto, isso acabou em 24, né? Assim, se consolidou um novo eleitor que ele também está muito mais esperto, no sentido de ter várias opções, sentir que ele pode comparar, né, a partir das redes sociais e fazer uma escolha muito mais própria, muito mais individual, no sentido de que ele também se expressa agora, ele também ele participa do processo muito mais, manifestando opinião, manifestando suas paixões, né? Manifestando as suas objeções de uma maneira muito mais protagonista no processo. E finalmente, né, o nosso mercado, ele tem ainda, né, um vasto espaço para crescer, e sim, existe um hiato aí de profissionais. A gente sente isso até na hora de contratar, a dificuldade que é, porque um cinegrafista pode ser excelente, se ele não tiver um mínimo de background de campanha, de política, o tato, né? O olhar, né, torna muito mais difícil o trabalho e nos dá sempre nesse momento histórico, pode ser que isso seja superado, uma tarefa de estar em constante formação. Então chega um momento que a gente meio que se rende, tem que pegar profissionais das diversas áreas do audiovisual, da produção gráfica, né, da geração aí de sentido, né, e formá-lo. Mas aí você forma já com a mão na massa, dentro de um processo tenso, que é uma campanha, correndo sério risco de você perdê-lo após a campanha, porque ele percebe que ele passa a ter uma estrelinha, né, uma skill que ele não tinha até então, e você é um risco, você investe nisso aí. Mas ao mesmo tempo, eu quando comecei minha carreira lá atrás, eu não tinha referência, eu não tinha onde pesquisar, eu não tinha onde estudar, e isso mudou sensivelmente. Então alguém, né, que tenha qualquer formação que possa ter utilidade numa campanha eleitoral, tem hoje várias possibilidades de acesso a conteúdo, né, ou gratuito ou pagando muito pouco. Então ele pode, por exemplo, gabaritar o nosso podcast. Ali ele vai ter os maiores especialistas do Brasil falando cerca de uma hora e pouco, entregando muito valor, das mais diversas áreas, profissional de pesquisa, profissional de marketing, profissional de direito eleitoral, de todas essas áreas. Ele pode assinar algum streaming, tem alguns disponíveis aí com cursos e mais cursos, tem a Escola dos Políticos, tem o Elejas, tem, enfim, tantos outros, que simplesmente isso é o fruto de uma nova cena,
né, do nosso mercado. Ao menos hoje você tem onde trilhar, você tem quem te ilumine o caminho. Isso não tinha na minha época. Né? Você ia meio que tateando com pouquíssima literatura, pouquíssima referência. E consultando a Barça. É isso aí. A Barça, a Barça de um lado e a coisa de outro, né? Então, por exemplo, ontem nós tivemos no Camp com o Mário Rosa. Né? Mário Rosa é a maior autoridade brasileira em gestão de crise. Só que ele já é uma autoridade em gestão de crise desde a minha graduação. Há 30 anos. Então, assim, você tinha... Você contava nos dedos, Duda Mendonça, Mário Rosa, e daqui a pouco ia escasseando. E mesmo assim, não adiantava você saber que aqueles profissionais eram referência, porque você só sabia disso, mas você não tinha um livro, você não tinha um curso, você não tinha acesso, você não tinha como aprender com esses caras. Né? Então, isso mudou radicalmente o cenário. A não ser na prática, né? Você via acontecer e tentava incorporar alguma coisa meio que na prática, né? Isso é uma coisa que você mencionou, até devolvendo aqui para a Aline, é uma coisa muito interessante, Glauco, porque por mais que haja iniciativas como a de vocês, podemos dizer até a nossa aqui na Baila, né? E de tantos outros colegas que você muito bem menciona, ainda falta muita coisa, né, Glauco? Eu acho que a gente vive num contexto, e eu acho que é muito interessante a ponderação da Aline, né, no sentido de que, olha, o político muda, né, o político se torna um ator, literalmente, dentro do processo, né, ele passa a querer não só ter que saber fazer, como ele quer julgar o próprio fazer dele e o trabalho de terceiro, né? Sim. O eleitor também muda, porque o eleitor ele se passa a ser uma peça ativa dentro do mercado eleitoral. Sim. Hoje o eleitor lia jornal, ia para o comício ou tomava um cafezinho. Hoje o eleitor vê um vídeo, comenta, compartilha, xinga, critica, né? Ele está numa relação quase que dual com o político, né? E claro que isso reestrutura o mercado. Mas ao mesmo tempo a gente não vê, talvez, as iniciativas, né, Aline? Talvez como a de vocês, aí eu queria saber a tua opinião de próximos passos, né? O que você acha que o mercado está precisando, né? Você que está tão presente com tantos profissionais todos os dias, né? Você acha que falta mais conteúdo, mais gente produzindo coisa, mais livro, mais canal no YouTube, mais canal no TikTok, dentro desse nosso mercado? Qual que é a tua avaliação, assim, para que a gente tenha um outro ecossistema, talvez, dentro do marketing político? Quando a gente vai para um ambiente de campanha eleitoral, a gente tem uma necessidade muito grande de uma quantidade enorme de profissionais de comunicação. O grande problema é que muitas vezes esses profissionais querem ser formados ali nos 47 do segundo tempo. E isso não vai ser possível, isso não vai trazer o resultado que a gente precisa. O que, na verdade, é preciso incutir na cabeça de quem trabalha ou quer trabalhar com política é que é um processo de aprendizado contínuo. Né? Para eu e o Glauco chegarmos onde nós estamos hoje, nós temos trilhado um caminho que a gente passou por diversos lugares. A gente fez gestão, a gente esteve no Congresso, fez comunicação, etc e tal. A gente conheceu os bastidores da política. O que a gente sente na prática é falta dessa vivência também. Não é apenas a técnica, porque a técnica na faculdade ou num curso, as pessoas até conseguem obter. Agora, o feeling, o olhar, o entendimento do exercício da política é algo que você não vai encontrar num curso. Você vai encontrar na lida. E não dá para ser uma lida que acontece do dia para a noite. Precisa exatamente desse tempo. Então, assim, a gente tem visto as pessoas olharem para as campanhas eleitorais como uma oportunidade de ganhar dinheiro. Mas, assim, então a gente vai ficar vivendo de ciclos em ciclos com profissionais que vêm e vão. E o que isso vai trazer de benefício para o mercado? Acho que quase nada, ou nada, pelo de contrário, fato. Né? É um problema para o mercado, né? Exatamente. Porque se o mercado, desculpa até te interromper, mas esse efeito sanfona, né? Sim. Contrata todo mundo, demite todo mundo. Sim. Contrata todo mundo, demite todo mundo. E aí o pessoal já chega com essa mentalidade de bem, agora é hora de forrar o bolso, né? Vamos agora chegar numa oportunidade, os preços são alavancados e
E os profissionais são mal formados, né? É isso. E tudo bem, é legítimo a gente encarar uma oportunidade como uma campanha eleitoral, que é o momento em que você consegue ganhar mais, tá tudo bem. Não é sobre isso. É justamente sobre a não continuidade desse trabalho. Se você levar em consideração as dimensões continentais do nosso país e as oportunidades que existem nas câmaras de vereadores, nas assembleias legislativas, nas prefeituras, no Congresso Nacional, nas câmaras de vereadores, enfim, de deputados, a gente tem uma infinidade de possibilidades que esses profissionais podem buscar. O próprio empreendedorismo, né, cada um ali por si também. Hoje a gente tem um mercado que, né, que tem muitos PJs aí trabalhando e fazendo coisas bacanas. Mas o que eu acho que a formação, aí voltando para a sua pergunta, se falta formação, eu acho que é uma formação que vai precisar ser constante. Imagina nós achar que estamos formados, né? É assim, a gente jamais cometeria isso. O que eu acho é que a gente viver num ambiente de redes sociais hoje, de internet, em que as coisas mudam. A cada momento, né? Sabe, a cada 20 minutos uma novidade, uma coisa diferente, são ferramentas novas, as redes vão se atualizando, vão entendendo, né, o perfil ali dos seus usuários e aquilo ali vai trazendo novos e novos elementos. Então, assim, a formação ela precisa ser perene, então, portanto, há espaço no mercado para outros que desejam, né, trazer aí tudo que você tem para repassar para os demais, como a gente tem feito no podcast, vocês estão fazendo aqui, os nossos colegas estão fazendo também com seus cursos e etc. Então há espaço para formação, só que é preciso que seja uma formação contínua e que as pessoas, e que quem queira trabalhar com política esteja atento que o ambiente da política é um ambiente sui generis. Não adianta você achar que você veio do mercado, que você vai aplicar ipsis literis do que você aplica lá, você aplicar com um político. Porque apesar do político ser, a gente usar o marketing político, olhando para o político como um produto, entre aspas, não é tão fácil de vendê-lo como a gente venderia um outro produto de mercado, né? Porque a gente está falando de uma pessoa, né? Então tem elementos que são diferentes na política e que quem está vindo do mercado comum para cá precisa entender, fazer essa leitura e vivenciar esses bastidores para ter formação, para contribuir com esse caldeirão que somos todos nós. Isso que a Aline traz torna o cenário atual muito atrativo para novos profissionais. Quem tiver essa visão vai ter empregabilidade e boa remuneração, porque parece óbvio hoje dizer que todos os mandatos, a comunicação para os mandatos, ela é imprescindível, mas nem sempre foi assim. Porque você tinha outros elementos que garantiam a eleição, que você até esporadicamente, ou sobretudo no período eleitoral em específico, você investia em comunicação. Agora isso não existe, é impossível, e a gente tem sentido isso inclusive no Congresso Nacional, que a gente frequenta, né, o tempo inteiro, é a nossa casa. Os políticos todos querem profissionais bons de comunicação política. E então abriu um portal de oportunidades para novos profissionais, muito relevante, porque se você tem um aquecimento do mercado na eleição, com um fundo eleitoral gigante, né, o FEFEX, né? Maior da história, isso em alguma medida cai para nós, né, algum pedaço disso cai para nós profissionais. Tão logo essa eleição acabe, esses eleitos, do vereador ao presidente da República, precisam de profissionais na área. Parece óbvio isso, mas não era assim. Um vereador, até algum tempo atrás, talvez ele tivesse uma equipe sem profissionais, no plural, de comunicação. Talvez ele tivesse só um assessor de imprensa, porque a imprensa até então era o que pautava, era a pessoa que ia fazer releases para mandar. Isso acabou. Isso acabou. Hoje, você pode vasculhar nos gabinetes de qualquer matiz ideológica que você vai ter ali um núcleo coletivo de comunicação, porque eles perceberam que no momento que o eleitor assume essa posição de protagonista e tem acesso à informação e às redes, a disputa de narrativa se tornou muito mais acirrada, se tornou diária, né? E o eleitor tem aquele olhar sobre os mandatos quase que como um Big Brother. E o timing importa, né? Então abriu-se aí uma oportunidade no Brasil inteiro
para uma nova geração de profissionais que precisa aprender, né? Não basta saber, né, como a Aline trouxe, não basta trazer o saber técnico, né, acadêmico, ele precisa mergulhar no mundo da política, mas em mergulhando no mundo da política, ele terá uma carreira promissora, porque o nosso mercado está em alta. Muito bom essas colocações de ambos vocês. Eu acho que, pensando nesse novo profissional, sabe, a gente está vivendo um processo aqui muito interessante aqui na agência, né? É uma agência de pessoas jovens, vocês devem ter visto aqui a equipe de pessoas jovens, e é uma identidade nossa aqui. Sim. Né? Então a gente quer fazer comunicação política, claro, muito focada no digital, mas que tenha essa pegada mesmo, né? Talvez eu possa até orgulhar aqui que a gente talvez seja uma agência mais jovem do Brasil. Sim. Porque temos essa pegada, né? Então a gente quer criar conteúdos mais criativos para uma geração talvez um pouco mais jovem, geração G, Z, Millennial, geração Alpha, o que quer que seja, que está entrando aí, que está construindo opinião. Então, que percebe o mundo de uma maneira muito própria, com uma linguagem muito própria. Muito singular, né? E esse novo profissional, Glauco, que você muito bem fala, se a gente for colocar em números muito grosseiros aqui, Aline, temos quase 65 mil vereadores, temos 5 mil prefeitos, 5.500 prefeitos, 5.500 vice-prefeitos, não vou nem botar na conta aqui os secretários das cidades. Sim. Temos 517 deputados federais, eu acho que aproximadamente aí 2.000 deputados estaduais, né? Então, se a gente pegar todo esse universo de pessoas singulares, fora governadores, senadores, vice-governadores, né? Ministérios, secretarias dos estados, estamos falando do universo, no mínimo, de umas 100 mil pessoas. Sim. Chutando baixo, pode dizer assim, então temos 100 mil leads qualificados, digamos assim, sabe? E veja, talvez a gente não tenha esses profissionais hoje no mercado, né, Aline? Né, Glauco? Porque, veja, eu identifico um novo profissional como aquele que entende do digital, que é um nativo, talvez, né? Então entende a gramática das redes, conhece minimamente a política, e veja, não é a grande política, né? Talvez seja muitas vezes a política local, a política da pasta, ou a política do contexto do vereador. Então, esse profissional, ele tá para ser formado, seja o social media, seja o videomaker, seja o estrategista, seja o gestor de tráfego, seja o designer, seja o cara da mobilização do WhatsApp. Se a gente for citar aqui todas as ramificações ou todas as funções possíveis de se cumprir dentro da comunicação política, então podemos falar de milhões de pessoas que podem cumprir essa função, né, Aline? E pra gente finalizar aqui, eu acho que esse é um papo muito pocket, né? Pô, conversa boa, a gente vai descamba aqui. E da próxima vez já gostaria de convidá-los quando vocês vierem a São Paulo, pra gente gravar. Eu vou lançar a 3ª temporada do nosso podcast aqui, do Dança das Cadeiras, e gostaria muito que vocês participassem. E aí uma conversa mais longa, mais estruturada e tudo mais, acho que vai ser muito legal. E aí a gente por favor. A gente também faz o convite, né? Devolve o convite. Nós também estamos organizando a nossa 3ª temporada do Mentoria Eleitoral Podcast, então quando você for a Brasília, nos dê a honra, por favor, de gravar com a gente. Não, vai ser uma alegria imensa, viu, gente? Muito obrigado. E para a gente finalizar aqui, Aline e depois Glauco, né? Vamos focar nessa área de mercado, assim. Eu acho que conversa muito legal para esse sentido. O que você acha, Aline, que é a tendência para 2026 ou para esse ciclo eleitoral? Não vou nem pensar, vamos pensar além das eleições. Esse novo profissional que sai de 2024, visualizado assim, olha, se alguém tinha alguma dúvida que a comunicação política e digital fazia sentido ou era necessário, talvez esse ano foi o último ano dessa pessoa. Muita gente ficou de fora por conta disso. E para agora, Aline, o que você acha que... quais são as novas tendências para esse novo profissional que vai nos assistir, que quer entrar nesse mercado, quer se adaptar para trabalhar nessa área que a gente trabalha hoje? Eu reforço um pouco do que eu falei anteriormente sobre a importância dele entender da política,
né? E continuar estudando. É contínuo, né? O profissional de comunicação em especial precisa de uma formação contínua pelas mudanças também que nós já falamos aqui. Então eu acho que esse profissional ele precisa entender do meio ao qual ele quer, né, estar dentro, e para isso ele vai precisar vivenciar o dia a dia, sabe? Ir para o chão de fábrica, ir para uma reunião, acompanhar as agendas, estar com o deputado, o vereador ou o prefeito, e porque só com essa vivência diária que ele vai conseguir entender isso que a gente tem trazido aqui como as especificidades que a gente tem no nosso meio. Para além disso, de novo, formação perene, contínua, com as possibilidades que ele tiver. Então, assim, a gente continua aqui no esforço de entregar conteúdo, né? Tem vários canais aí entregando conteúdo para essas pessoas, porque a gente entende que é importante para todos nós, né? É importante que a gente tenha um mercado formado, porque todos nós, em algum momento, precisamos contratar, e sempre bate o desespero de a gente não conseguir contratar gente que, né, conheça do nosso meio, entenda e etc e tal. Então, a gente vai continuar nesse esforço de produzir conteúdo e que ele continue no esforço também de estudar. E eu acho que, por fim, eu sugeriria que ele também fizesse uma análise de tudo que ele viu agora, né? Se a gente pensar numa perspectiva eleitoral, a cada nova eleição, novos elementos surgem, novas figuras surgem, e daquilo ali a gente consegue tirar ali um extrato do que foi essa eleição e do que pode ser uma próxima eleição, não só no Brasil, né, também em outros países que aconteceram eleição. Se a gente olhar para os Estados Unidos e pensar, por exemplo, na ascensão do TikTok, é uma ferramenta que ainda é pouco utilizada no nosso país, em termos de política, porque em todos os outros termos, em todos os outros mercados, ela está sendo já muito utilizada, muito vista como uma ferramenta importante. Então eu chamo a atenção para isso também, os novos elementos, ferramentas que estão surgindo, se apropriar disso, porque a cada vez mais a disputa fica mais acirrada, e você entender do meio e entender das ferramentas que te ajudam a entregar a mensagem te colocam em vantagem em relação aos seus concorrentes. E Glauco, qual que é a sua contribuição? Você acha que, na linha do que a Aline disse, esse novo profissional, ele precisa se formar, precisa viver, precisa acompanhar a tendência? E o que mais que você acha que bom, para quem está nos ouvindo hoje? Eu acho que ele tem que entender que a política ela tem especificidades que são desafiadoras e são apaixonantes. Então, ele tem que gostar. Porque se ele gostar, ele vai sentir prazer, ele vai se apaixonar pelo processo, e é apaixonante, é uma gincana, tem adrenalina, tem aquela... acaba sendo uma disputa, porque você vai para a urna, né? Então você tem ali um processo que é instigante. Amor e ódio, né? Exatamente. Ao mesmo tempo, quem pretende atuar no nosso setor achando que vai ter uma rotina de trabalho similar às rotinas de trabalho ao mercado privado, esqueça, não tem dia, não tem hora, não tem final de semana, porque a política é a vida e a vida acontece o tempo inteiro. Então, se você é um profissional desse setor, você já saiba que, inclusive quando você não estiver trabalhando, você está trabalhando, porque o teu olhar sobre o mundo muda. Você vai assistir um jornal, um filme, você vai ter insight, você vai fazer conexões, você vai tirar ideias que vão ser aplicadas numa produção de conteúdo, numa leitura de cenário, sabe? Então, é um processo contínuo que, de novo, para mim faz sentido porque é a paixão da minha vida. Mas se eu quisesse viver uma vida tradicional do ponto de vista de trabalho, eu teria que mudar de setor, né? de vida. E reforço a contribuição da Aline, porque, sem falsa modéstia, eu me considero um profissional pleno, com uma carreira consolidada, com uma formação acadêmica sólida, e eu não me sinto pronto. Porque todos os dias alguma coisa muda, algo novo precisa... E não eu estou falando inclusive de coisas objetivas, a legislação muda o tempo inteiro. Para cada legislação é uma estratégia diferente. O algoritmo muda, então às vezes muda a legislação e ela vai ser testada naquela eleição. Aí você entende como ela funciona, cria estratégias eficazes para aquilo, e na próxima já não vale porque já mudou de novo.
Então, é um processo contínuo de olhar o mundo com o olhar de quem atua no nosso setor. Isso muda tudo. Eu queria só complementar, porque um assunto que eu gosto muito de falar e eu eu levantei aqui, o Glauco chutou a bola para eu, né, fazer o gol, que é exatamente quando ele fala que um profissional de comunicação que trabalha com política não tem dia, não tem hora. E isso, invariavelmente, afeta a saúde mental. Perfeito. Então, o cuidado com a saúde mental também é importante. Saiba estabelecer limites, sabe? Assim, ok que você é um profissional contratado para acompanhar aquela figura, aquele deputado, vereador, etc. e tal. Mas todos nós temos limites. E é preciso que cada um saiba o seu limite e cuide da sua saúde mental. Porque a atividade da política é necessariamente já uma atividade estressante. Não dá pra gente florear e dizer para as pessoas que é um mundo cor-de-rosa, porque a gente sabe que não é, a gente estaria mentindo. Então a gente já diz, o jogo é duro, o jogo é pesado. Mas a gente também precisa que todo mundo esteja bem, porque de nada adianta a gente ter um excelente profissional que está com a saúde mental ferrada. Então cuidar da saúde mental nos dias de hoje é um aspecto que eu considero também fundamental. Perfeito. Não, excelentes contribuições, gente. Estou muito feliz que vocês estejam aqui nesse alto nível de debate. Só para finalizar essas duas falas de vocês, primeiro com a Aline, né? Eu acho que quando a gente cria um ecossistema, a gente também se cuida, né, da importância de trocas como essa que a gente está fazendo agora. Porque eu imagino que a gente sofre aqui, imagino que vocês devam sofrer lá em Brasília também, com os clientes de vocês, com os funcionários de vocês, e não é para qualquer um, né, Aline? Mas se a gente não se cuidar, não criar essas redes de apoio, a gente vai sofrer atomizadamente, assim, vocês lá, eu aqui, o outro lá, o outro acolá. Então, dá importância de fazer conversas como essa, né? E eu acho muito importante, Glauco, quando você fala que você não está pronto ainda. É um exercício que eu acho magnífico da tua parte, de humildade, que muita gente hoje, e eu falo isso também da geração agora mais jovem, todo mundo parece que sabe tudo, né? Sim. E aí a gente faz 2 graduações, pós-graduação, come pão que o diabo amassou, e aí, eu acho que eu não sei, vou comprar um curso e tal, porque eu acho que isso aqui não vale a pena, né? Sim. E eu tenho até um grupo lá no nosso Slack, né, o Kennedy, que aí a gente fala assim, eu tô no domingo ali, zapeando ali no meu TikTok, falo, nossa, isso aqui seria muito legal para o cliente tal, e jogo para cá e tudo mais, quero fazer mais ou menos isso. Então, a gente vive isso muito, muito fortemente, né? E é claro, não é para qualquer um também. A gente também não pode cobrar, né, Aline, que seja para todo mundo, né? Então, a gente vive nessa dualidade, né? Precisamos de muitos profissionais, é um mercado que paga bem, né? Eu acho que isso é claro, é um mercado que tá aí para quem quiser ocupar ele. É um mercado que, ao mesmo tempo, nos exige muito, né? Exige às vezes sábado, às vezes domingo, às vezes muito de tarde, às vezes muito de noite. É um mercado duro, a gente precisa ser duro, né? Sim. Porque a política é dura com a gente, né? Então, e é dura com todo mundo. Então, muitas vezes a gente tem que ser aquele meme lá, que é os soldados protegendo a criança dormindo, né? Sim. Muitas vezes a gente tem que absorver muita coisa para não impactar outros que estão à nossa volta. E, enfim, eu acho que... Só coloca nesse caldeirão ainda que necessariamente nossos clientes são muito vaidosos. E aí insaciáveis. Vaidosos e insaciáveis, então. Eu tava até brincando. É uma expressão que eu vi ontem que eu vou levar e vou usar nas minhas palestras, que é a dopamina versus a eleição, né? Assim, a dopamina do like. Né? Então, eu tenho visto isso muito na nossa prática de atendimento, que é a ansiedade do cliente no overposting, né? Como se isso tivesse uma relação direta com o voto na urna, e não tem. Né? E isso acaba nos sobrecarregando para um processo que muitas das vezes é só para satisfazê-lo. Ou seja, porque não tem estratégia por trás, é só fazer por fazer, ou porque o colega está fazendo, porque a gente tem que fazer. E se não faz e não performa, fica super... Aí pronto, aí vai quem não presta é a comunicação. Tem, só para finalizar aqui, né, gente, que é a psicanálise, né, que um psicanalista que eu gosto muito, que é o Christian Dunker, que ele escreveu um livro que chama O Cálculo Neurótico do Gozo, né, eu acho que é o cálculo neurótico do like, do engajamento, Sim. Né. Então, gente, vou finalizar aqui, o pessoal já tá até me apitando aqui. Já deu!
Muito obrigado, Glauco, Valeu. pela presença de vocês aqui. Vida longa, baila política. Vida longa para a mentoria eleitoral, a nossa parceria que a gente está construindo aqui. Certamente. Contei Glauco uns meses atrás em Florianópolis, a Aline estou conhecendo agora também. E portas vão estar sempre abertas aqui. E muito obrigado pela presença de vocês. Tá Valeu. bom? Parabéns pela iniciativa, assim, obrigada pelo convite mais uma vez e da mesma forma, o Mentoria Eleitoral, a Bunker, que é a nossa agência também está e estará de portas abertas, indo a Brasília, por favor, vá lá tomar um café com a gente. Obrigado. Isso aí. Quem quiser conhecer um pouquinho do nosso trabalho é @mentoria eleitoral. Mentoria eleitoral. Pessoal, então muito obrigado e até a próxima. Até mais. Valeu.